Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Olha, é um prazer poder retornar aqui, né? Ter essa honra, esse prazer de ter você na nossa audiência, você como nosso telespectador. Olha, nós estávamos com muita saudade, né, aqui do Conexão Pastoral, de poder estar aqui com vocês, trazendo mensagens de Deus, instrução, orientação, direcionamento, mas estamos de volta, né? Não nos falamos mais ainda esse ano de 2026, mas estamos aqui hoje, dia 16 de fevereiro, voltando com esse projeto que nasceu do coração de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que esse programa será um divisor de águas para a sua vida, tá bom? Então, como sempre, eu já quero pedir a sua ajuda. Você já pode se inscrever aqui no canal, você ainda que não é inscrito, viu? Isso ajuda bastante a gente. Ativa o sininho aí para você não perder os cortes que vão vir depois e os próximos programas também. E se você também ainda não segue a gente lá no Instagram, gente, corre lá depois e coloca lá no Instagram, @Conexão Pastoral, e você vai estar seguindo a gente, nós vamos seguir você de volta e vai ser uma benção ter você no nosso hall de amizades, tá bom? Mas hoje o programa é rápido, o programa tem um conteúdo muito bom, um convidado muito especial, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Mas eu já quero complementar o meu amigo que também estava com muita saudade deles, que é o pastor Reginaldo ali, pastor presidente da IVD. Pastor Reginaldo, meu querido, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pastor Tiago, querido, paz, pastor Alain, meu amigo, servo de Deus, vamos aprender com esse homem aí na mesa hoje. Tenho certeza aí que coisas boas vão sair aí. Já mando um abraço para minha esposa Mona Lisa, a missionária Mona Lisa, que está em casa, juntamente com a Lívia, que Deus te abençoe, a minha primogênita, e a Belinha, ela gosta de ser chamada de Belinha. Olha que benção. Pai, Belinha, um beijo para vocês moram no meu coração e todo o povo da IVD aí, que Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus. Pastor Alain, você é uma benção, querido. Vamos aprender contigo hoje. Amém. Glória a Deus. Mandar um abraço aqui também, irmãos. Hoje nós tivemos um imprevisto, um desencontro. É a primeira vez em um ano que isso acontece. E hoje quero mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo apresentador, que faz parte dessa mesa aqui também, pastor Paulo Ferreira, pastor Paulo ali, pastor da Igreja Assembleia de Deus Catedral das Nações da Vila Magine. Não pôde estar com a gente hoje, mas pastor Paulo, você está fazendo muita falta aqui. Esse programa tem a sua cara, mas tenho certeza que na próxima edição o senhor estará aqui conosco também. E eu quero apresentar para você que está aí na expectativa, já na ansiedade de conhecer quem é o nosso convidado, né? É um prazer tê-lo aqui, né? O pouco que nós conversamos nos bastidores já deu para saber que é um homem de experiência, um homem de Deus, tem gabarito e vai falar com propriedade e autoridade acerca do nosso tema. Pastor Alain Nascimento, paz do Senhor, querida. Paz do Senhor Jesus, pastor Tiago Rocha, meu amigo pastor Reginaldo. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nesse podcast. Para mim é uma honra, é um privilégio. Tive a alegria de conhecer o pastor Tiago Rocha há alguns minutos, pastor Reginaldo, meu amigo já há muitos anos, e falou muito bem do pastor. Obrigado pelo convite. E nessa mesa a gente vai falar de um assunto muito importante. Espero que possa agregar na vida de pastores que já exercem um ministério e aqueles que anseiam, desejam e têm um chamado para essa área. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para os membros da minha igreja, Igreja Restauração em Cristo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus pais que vão estar aí acompanhando, um abraço, um beijão e vamos ter esse bate-papo aqui essa noite abençoado. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, eu tenho certeza que vai agregar muito a sua vida. E o tema desse podcast, o primeiro podcast do ano de 2026 aqui no Conexão Pastoral é o desafio de pastorear nos dias atuais. Gente, esse tema aqui tá incrível, a pauta tá uma bênção e nós vamos destrinchá-la aqui agora, eu sei que Deus vai falar no seu coração. O desafio de pastorear nos dias atuais, e eu quero que você interaja conosco, tá bom? Vai colocando aí as suas dúvidas, suas perguntas aí no chat que nós temos, nos comentários, participa que na medida do possível nós vamos respondendo as suas dúvidas, as suas questões, as suas indagações aqui acerca desse tema. Vamos falar sobre o desafio de pastorear nos dias atuais, né? Ainda falando sobre esse tema, ser pastor hoje é você ser alvo 24 horas por dia.
Hoje ser pastor é você ser bombardeado, é você ser atacado, observado, é você ser visto praticamente 24 horas por dia. Né? Quando nós falamos em desafio de pastorear nos dias atuais, a gente entende que o púlpito é o ápice, né? Onde você prega, a glória de Deus se manifesta, né? Onde você vê o seu líder, o seu pastor como uma referência, como um homem de Deus, como um excelente pregador, administrador, alguém que traz a instrução de Deus para a sua vida. Porém, fora dos púlpitos existem os bastidores. É no gabinete que tem sido lugar de choro de muitos pastores. Hoje no nosso Conexão Pastoral, nós vamos abrir, como se diz, aquela caixa preta do avião, onde tem os mistérios que só quem encontra a caixa sabe. Então nós vamos abrir essa caixa aqui hoje para desvendar alguns mistérios para você, algumas coisas que você não sabe ainda do desafio de ser um pastor. Porque o pastor não é só estar em cima de um altar, né, com a Bíblia na mão, pregando no púlpito. É muito mais do que isso. Nós vamos abrir essa caixa e vamos falar com você. Para começar, um texto na Bíblia que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, e o versículo 15, que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pastor não é algo que é feito em academia. Pastor é algo que Deus levanta, é Deus que coloca o pastor segundo a necessidade do ministério. E hoje nós vamos explorar bastante o conhecimento do pastor Alan. Pastor, o senhor estava falando aqui para nós que só de pastor presidente o senhor já tem 13 anos. Isso. 13 anos, irmãos. 13 anos não é 13 dias, não é 13 meses. Então é alguém que tem experiência em gabarito. Fora o tempo que, além da presidência, o senhor já também ministrava, pregava, pastoreava. Então conhece muito bem esse ambiente que nós vamos abordar hoje. Com certeza, meu amigo. Já temos aí 18 anos ordenado, exercendo o ministério pastoral. Fui ordenado com 21 anos de idade, estou com 39, o Senhor me alcançou com 16 anos e a gente continua aprendendo, meu amigo. Mas alguma coisa a gente tem de experiência que espero que possa agregar aqueles que possa estar acompanhando esse podcast tão abençoado. Glória a Deus. Vamos com a nossa primeira pergunta. Pastor Alan, hoje o pastor ele é cobrado para ser um influenciador digital, né? E a gente vê que isso hoje não é nem uma questão de luxo, às vezes até uma questão de necessidade também, né? Antigamente o pastor era aquele que ia para a igreja, sentava, as pessoas viam e era uma... Não que deixou de ser uma referência, né, pastor Reginaldo, mas era alguém que tinha apenas uma função ali dentro da igreja. Hoje o pastor é cobrado porque ele tem que fazer vídeo, ele tem que estar na mídia digital, tem que ter um cortezinho de pregação, tem que participar dos vídeos que são feitos ali nas redes sociais. E o que acontece? Em muitos lugares, o cajado, que é o instrumento do pastor, o cajado e a vara, acabou sendo substituído até mesmo por um smartphone. Na opinião do senhor, isso tem algum impacto na vida espiritual do líder? Ou esse avanço, essa tecnologia é a favor hoje do ministério pastoral? Pastor Tiago, depende da maneira que a gente usa essa ferramenta tão poderosa. Ouvindo o pastor falando a respeito dessa primeira pergunta, a pandemia escancarou isso. Muitos pastores, eram avessos ainda às redes sociais e tinham dificuldade para lidar com tudo isso e demoraram muitos para ter o seu Facebook, para entrar no Instagram, para dar uma palavra, uma mensagem, falar dos seus cultos. E a pandemia, onde as igrejas acabaram se fechando, pastores que eram líderes, que eram opositores, por talvez ser de outra geração, pastor Tiago, e não entender realmente essa ferramenta tão poderosa, eles acabavam se opondo. Mas a pandemia veio, as igrejas se fecharam e tivemos a obrigação, a necessidade da igreja ter o seu canal no YouTube, nas redes sociais. E diante da pergunta que o pastor está fazendo, por que eu disse depende? Sem rede social, sem o digital, todo homem de Deus, ele é um influenciador.
ele vai influenciar vidas. É verdade. Ele vai influenciar pessoas. Ele vai fazer a diferença na vida das pessoas que cruzarem o seu caminho. É claro que nós estamos em uma época que, na condição de líder, na condição de pastores, hoje se tem a necessidade de nós desenvolvermos um trabalho nas redes sociais. É importante. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. É importante, mas não é o essencial. E qual é o equilíbrio que nós precisamos ter? A igreja, ou o líder, ou o pastor desenvolver um trabalho nesse sentido, mas entender que o que aprova o seu ministério, ou que faz a diferença, não é a rede social. É aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, você pode desenvolver, mas a rede social não pode se tornar a essência do seu ministério. Por que é importante dizer isso? Porque ainda há pastores em nossos dias que continuam sendo avessos às redes sociais. Eles não aparecem em nenhum lugar da mídia, mas em algum lugar eles estão influenciando pessoas. Em algum bairro, exercendo seu ministério. Em algum lugar, em alguma cidade, eles estão sendo bênção de Deus. Então eu acredito que é benéfico quando você tem um equilíbrio entre você não substituir. O pastor falou de algo importante, o cajado é a autoridade do pastor. Muitos pastores têm vivido isso, têm substituído isso, abandonado a sua vida de intimidade, não tem mais vida no secreto. O importante é quantas curtidas ele vai ter, pastor Reginaldo. Isso é sério. Quantos likes ele vai ter, quantas visualizações ele vai ter, mas ele abandonou o seu relacionamento com Deus, o seu devocional com Deus. O importante é o que as pessoas estão falando dele nas redes sociais. Aí fica a pergunta para que o pastor possa continuar. E o que Deus pensa a respeito de você e do seu ministério? É forte. Mistério, hein? Isso é profundo demais, pastor Alan, pastor Reginaldo. Enquanto o senhor falava, pastor Alan, me veio à mente uma coisa, né? Realmente depende de como a pessoa vai usar isso a favor do ministério ou não. A gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja primitiva não tinha nada disso e ela explodiu. Exatamente em todos os lugares, através de uma única pregação do evangelho e da palavra de Deus. Mas ainda quando a gente fala de pastores hoje, eu me preocupo quando a gente fala que muitos estão trocando um cajado pelo smartphone, porque eu sou de uma época, eu nasci na igreja, em berço evangélico, né? Meu saudoso pai, pastor Isaías, eu ouvi muitas vezes orando nas madrugadas pedindo uma mensagem, porque ele tinha que pregar no culto, né? E geralmente quem é pastor e dirige uma congregação dificilmente repete uma mensagem, né? Prega uma mensagem diferente a cada culto que está. E ele então ia para o joelho, para o jejum, e ia pedindo direção a Deus. Não tinha YouTube para ver uma mensagem e refazer aquela mensagem com as suas palavras, não tinha IA, não tinha chat GPT, não tinha Gemini para pregar já uma mensagem pronta ali e pregar. Então, se não tomar cuidado hoje, acaba virando pastores superficiais em vez de pastores que realmente têm ainda o cajado na mão e experiências com Deus, como o senhor falou. Desde os 21 anos, pastoreando uma igreja com pastor presidente há 13 anos, por mais que a gente tenha essa tecnologia, eu acredito, vendo assim o senhor, que as melhores mensagens nasceram de oração e de jejum. Sem dúvida, meu amigo. Quando você diz isso, é importante dizer, e isso daqui é muito forte, a gente está no advento da inteligência artificial. E a coisa mais fácil hoje, pastor Reginaldo, pastor Tiago, é nós encontrarmos mensagens prontas. Exatamente. E aí, com tudo isso, você pode pregar uma mensagem muito bonita, mas o máximo que você vai fazer, usando a inteligência artificial e não preparando essa mensagem de base de oração e de jejum, é informar. Impressionar de alguma forma. E o papel do pastor ou de um pregador não é simplesmente informar. Existe uma diferença entre a informação e a revelação.
Forte. A informação, você pode encontrar o esboço no Google, na inteligência artificial. Mas a revelação, só debaixo de oração, de jejum, de lágrimas, de renúncia, de busca diante de Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Porque qual é o risco que nós estamos correndo nos dias atuais? É pregar uma mensagem bonita, o público pode ser que vai até aplaudir, elogiar, dizer a mensagem foi muito bonita, mas não vai gerar arrependimento. Verdade. Não vai Frutos. não vai gerar conversão. Esse é o perigo que nós corremos. Por isso que é muito bem-vindo, pastor Tiago. A gente não está aqui pregando contra a inteligência Na artificial. verdade, é um conhecimento, né, pastor? Isso, é uma ferramenta poderosa que nos ajuda demais, que agrega. Mas aí eu vou voltar a falar daquilo que, dentro da primeira pergunta que o pastor Tiago fala, não é a essência, é um complemento. É um complemento. A Exatamente. essência continua sendo aquilo que o pastor acabou de falar do seu pai. Joelhos dobrados, passar madrugadas na presença de Deus, dizendo, Senhor, me dá a palavra, me dá a mensagem. O que o Senhor quer falar com a sua igreja? Eu me pego até o dia de hoje nessas condições. Por mais que Isso é dependência. por mais que ao longo do tempo, o pastor Tiago é pregador, sabe que você vai adquirindo conhecimento, você vai conhecendo muitos textos, e a coisa mais fácil é você chegar numa igreja e pregar uma mensagem por aquilo que você conhece, não por aquilo que Deus revelou, por aquilo que Deus te deu como direção. Eu acredito que a gente não pode perder essa dependência. Porque, na verdade, né, pastor Alan, isso foi desde o início, né? Os profetas dos antepassados, se você analisar ali Jeremias 18, a Bíblia diz que usa uma expressão, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, os profetas não se movimentavam naquele tempo se a palavra não vinha. Então, a revelação tinha que vir para se posicionar diante do povo e dizer. Então, nós vem com uma base muito forte. Nosso patriarca na fé, dos profetas que se passaram, juízes, até entrar no Novo Testamento e você perceber que o nosso Jesus, ele também andava por debaixo de revelações. E assim, a gente precisa ser dependente, igual o pastor Alan está falando. Exatamente, pastor Ginaldo. Dá continuidade, pastor. Pastor Alan, é uma pergunta referente à outra tão profunda, né? Porque esse assunto é um assunto que mexe com nós três aqui, que somos pastores. Na verdade, a gente vivemos por muitas das vezes aí na dependência de Deus e num certo desespero às vezes, por uma demora de uma resposta de Deus pra gente dar o passo daquilo que nós temos que fazer. Porque quem é dependente só dá o passo quando Deus manda. É como Isso. Pedro, né? Vem, ele só desceu do barco depois que o Senhor falou vem. A voz dele foi o ponto inicial para ele pegar e descer. Mas pastor, com o avanço da tecnologia em nosso meio, e isso é muito bom para quem sabe usar, até mesmo distanciou quem estava perto e aproximou quem estava longe. Então nós podemos estar aqui no momento, abrir o WhatsApp, falar com o pastor Paulo que está lá na casa dele nos assistindo, quanto nós também podemos aqui negligenciar a presença de cada um aqui. Acabar, ficar no WhatsApp e ali não conversar entre nós que está sentado aqui na mesa. Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta muito boa quando se usa de uma forma correta. E uma coisa que mais nós recebemos como pastor Alan, é mensagens. Mensagem atrás de mensagem de pessoas que precisam da nossa mentoria, do nosso conselho, do nosso ensinamento. E muitas das vezes o culto acaba. Nós chegamos na nossa casa e essas mensagens estão lá bombando em nosso celular. A pergunta que eu deixo assim para o senhor, para todos você trazer um ensinamento para nós, para todos que estão ouvindo, é como você lidar com esse tipo de situação? Como você lidar com tantas inúmeras mensagens que chegam para você? Você continua o culto na sua casa respondendo? Você responde no outro dia sem fazer que eles percebam que o amor não está se perdendo pelas ovelhas? Porque as ovelhas muitas vezes não entendem que o pastor tem família, que o pastor tem uma casa, que o pastor tem uma vida. O pastor ele é pai, o pastor é esposo, o pastor é tudo isso
fora do sacerdote na igreja. Então, como você lidar com essa situação, né? Inúmeras mensagens, você dá continuidade, você pede para sua esposa dar um tempinho. Como que você pode trazer aí um ensinamento para nós sobre isso? Essa pergunta, ela é muito importante e eu respondo ela com muita alegria e com muita leveza. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Tão quanto importante você ter uma vida em Deus, é você casar com uma mulher que entenda e compreenda qual é o seu chamado, a sua vocação e aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Eu sou pastor de igreja há 13 anos. E como é que eu faço quanto à questão das redes sociais? Quando você tem ovelhas saudáveis, elas vão compreender que você não é somente pastor, que você também tem família, que você também tem esposa, que você tem questões pessoais, particulares, para poder resolver. Vou dar um exemplo prático. Nos cultos de domingo, eu ministro, acontece o culto, se realiza o culto. Quando termina o culto, dificilmente eu respondo algum membro no WhatsApp após o culto. Eu vou responder a partir do outro dia, porque eu preciso dar atenção à minha esposa, a minha família, tem as questões pessoais, eu preciso descansar, a não ser que seja uma questão urgente. Vou dar um exemplo aqui. Faleceu um membro, alguém está no hospital entre a vida e a morte, ou o que seja. Mas há muitas questões que são tratadas no WhatsApp que dá para deixar para depois, pastor Tiago. E se nós temos ovelhas saudáveis, eles não vão se ofender ou não vão achar que você não está amando elas pelo fato de você estar respondendo no outro dia. Então, eu acredito que tem que haver um cuidado dos dois lados. É o pastor que precisa deixar isso muito claro para as suas ovelhas e os seus membros entenderem, compreenderem. Se for membro saudável, se você está alimentando esse povo verdadeiramente com a palavra de Deus, veja, eles são totalmente dependentes de Cristo. Eu vou olhar para a câmera aqui e dizer isso para você. Você é totalmente dependente de Cristo. Forte. O seu pastor é importante para te orientar, para te instruir, mas é importante saber que o pastor não vai te atender na hora que você quiser, no dia que você quiser, na hora que você estiver precisando de um socorro, porque assim como você tem necessidades, o seu pastor tem necessidades também. Então, eu acredito que essa compreensão das duas partes faz toda a diferença para que haja um desenvolvimento, um crescimento na obra de Deus. Pode ser que você possa encontrar uma ou outra pessoa que possa ficar chateado, mas se você faz um trabalho de maneira muito clara à igreja, que você é um pastor, que você atende, que você ama, que você cuida, mas ao mesmo tempo que você tem uma esposa, que você tem família, eu acho que você não vai ter problemas com isso. Hoje, eu falo como experiência de pastor de igreja. Eu não tenho problema em relação à questão de WhatsApp, pastor Tiago. Glória a Deus. Até então, pastor Reginaldo, é um mandamento bíblico, né? A primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 7, diz assim: convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Não, é o verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, se você acaba sendo negligente com a sua casa, automaticamente esse obreiro, esse pastor vai ser negligente com a própria igreja também. Com certeza. Forte isso aí. É o que a gente diz, a primeira igreja é a nossa casa, a nossa família. Então, prioridade, não que você vai virar as costas para a igreja, mas você precisa entender que
ali nos bastidores, o pastor tem uma esposa, tem uma filha que também precisam ser pastoreados, cuidado. E até mesmo você, se você vê o pastor virando as costas para a família dele, você não vai confiar no pastor que você tem. Então o pastor precisa ter esse cuidado com a própria casa e também o cuidado com a própria igreja. Pastor Alan, ainda falando acerca dessa tecnologia, acerca dessa internet, hoje a gente abre as redes sociais e eu acho interessante porque você não vê igreja feia, né? Na rede social toda igreja é bonita, Linda, é ornamentada, iluminada. Na rede social também você não vê igreja vazia, já percebeu? Toda postagem de culto nas igrejas, né? Geralmente quem está tirando a foto tem um ângulo certo, uma estratégia ali que pega onde tem um grupo de pessoas, né, agrupado ali e posta nas redes sociais. Então o pastor entra lá na rede social, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Eu acho interessante, eu estava observando isso esses dias, você não acha uma igreja feia, você não acha igreja fria e você não acha igreja vazia. Mas igreja de internet é totalmente diferente da realidade da igreja natural, da igreja real ali, né? Fato. O senhor sabe melhor do que eu que nem todo culto vai estar cheio de pessoas. O senhor sabe que nem todo culto vai ser aquele culto avivado, fervoroso, pentecostal. Tem cultos que vão ser mais avivados, tem cultos que vão ser mais de reflexão, tem dia que vai estar mais cheio, tem dia que vai estar mais vazio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem pastores que estão começando agora no ministério e olham para as redes sociais e vê, nossa, a igreja lá de fulano, de Beltrano, Ciclano, está explodida, olha as lives, olha as publicações, olha o Instagram, e ele acaba tendo isso como um parâmetro de comparação para a igreja dele que está começando com Pedro, Tiago e João, né? Hoje, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é como que a gente pode manter essa essência ou aconselhar quem está começando a não se comparar com essa igreja da internet onde tudo é bonito, mas na realidade, nos bastidores, a gente sabe como é difícil. Meu amigo, parece até engraçado e cômico o que eu vou dizer agora, mas na verdade não é querendo causar polêmica. Na verdade, muitas Instagrams de muitas igrejas ou rede social de muita igreja é propaganda enganosa. Exatamente. Sim. Porque você fazer uma divulgação daquilo que não existe é uma propaganda enganosa. Então, a gente corre esse risco com a questão da rede social. Eu tenho mídia lá na igreja. Hoje, em outros anos, é engraçado isso, pastor. Pastor nasceu, cresceu na igreja. Nós hoje temos um departamento, a maioria das igrejas tem, Sim. chamado mídia. Olha isso. Quando o Senhor me alcançou, eu não imaginei na minha vida que iria ter. Exatamente. Eu já vi ciclo de oração, mocidade, grupo Tem que de fazer crianças, reunião com esse povo agora. Ministério de Louvor, e por aí vai. Hoje nós temos o departamento de mídia. E eu faço reuniões com eles para trazer uma base bíblica. E o que eu exijo da mídia da minha igreja? É que eles possam postar fotos e vídeos da realidade da igreja. Porque as pessoas que vão acompanhar as redes sociais da igreja, eles vão se basear no quê? Nos vídeos e nas fotos. Exatamente. E se você tenta transmitir algo que não é verdadeiro, aquilo que a sua igreja não vive, essa pessoa vai criar o desejo de ir à sua igreja e quando ela chegar lá, ela não vai encontrar aquilo que ela viu na rede social. Ela se O frustra. que vai acontecer? Uma frustração muito grande. Exatamente. Então, eu converso com eles, até na divulgação dos cultos. Nós temos uma pessoa lá que faz as artes dos nossos cultos e a gente tem um cuidado muito grande com aquilo que a gente vai postar quanto à questão de arte. Vou te dar só um exemplo. Uma arte, aqui o fundo é um estádio de futebol. Uma multidão de gente, uma multidão de pessoas. Dá a impressão que a igreja cabe 3.000, 4.000 pessoas. Eu sou favorável ao quê? A você fazer uma arte que seja condizente à realidade da sua igreja. É verdade. Então o que acontece? Como pregador, eu prego em muitas igrejas. Quantas artes fizeram? Eu olhei para a arte e falei, puxa vida, vai ser um baita de um evento.
Mas a era- bala não sei das quantas. Eita. Quando chegar lá, o trabalho não estava abalando nem a rua. Então, a gente corre esse perigo de fazer uma propaganda enganosa. Dentro disso, para responder a pergunta do pastor, tem muitos pastores novos se frustrando, porque baseia o seu ministério nas redes sociais. E aí nós precisamos compreender uma coisa muito clara: nós não podemos usar as redes sociais para tentar medir o nosso ministério, o nosso chamado. Rede social é importante para a gente divulgar o trabalho da nossa igreja, para a gente tentar divulgar o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação, mas não pode ser algo usado para poder medir o nosso ministério. E aí eu quero dar uma base bíblica para isso. O fato de você ter muitos seguidores, ou vou te dar um exemplo, ter muitos membros dentro de uma igreja, não significa que você é um pastor bem-sucedido. É forte isso aí, hein? Demais. Se aprofunda aí. Ou se você... Sério? Vamos lá, tá ficando bom. Tá. Ou se você era um pastor que lidera uma igreja dentro de uma comunidade e você tem 30 pessoas, não significa que você é um pastor frustrado ou que você está sendo reprovado. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o ministério de João Batista praticamente se encerrando e o ministério de Jesus se iniciando. Para não ficar nas minhas palavras, tendo uma base bíblica, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Jesus, dando início ao seu ministério, os discípulos de Jesus começaram a batizar. Olha aí. Aí a Bíblia diz que os religiosos da época foram até João o Batista, que já batizava antes de Jesus, e o ministério dele tinha vindo primeiro, foram falar para João. Disse: olha, o rapaz que você batizou, agora a turma dele tá batizando mais gente do que você. Verdade. Então quem trouxe a informação, qual era o objetivo? Estabelecer o quê? Tentando estabelecer uma competição. Exatamente. João Batista, ele tinha clareza do seu chamado. Ele tinha clareza do seu ministério. É maravilhoso quando ele responde dizendo: é necessário Forte. que ele cresça Meu Deus. e que eu diminua. Profundo. Isso daqui é importante dizer por quê? Porque João Batista, ele poderia permitir que um sentimento entrasse no coração. Disse: puxa, ele veio depois de mim. Eu comecei o ministério primeiro, foi eu que batizei ele, Arranquei toco. entende? E ele vem depois de mim e agora tem mais pessoas acompanhando ele do que eu. Aí eu volto para o Evangelho de João, capítulo de número 1. Ele batiza Jesus num dia, no outro dia os discípulos de João, junto com João, vão ver Jesus passando. E João vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Meu Deus. Os discípulos de João vão agora o quê? Acompanhar Jesus. O que acontece com João? Ele fica frustrado? Chorando pelos cantos? Estou perdendo ovelha? Estou perdendo membro? Não. Por que ele não se frustra? Por que ele não se decepciona? Porque João tinha clareza do seu chamado. Clareza da sua vocação. Ele entendeu qual era a sua missão. E qual era a sua missão? Ele entendeu que ele não fazia discípulo para ele, pastor Tiago. Exatamente. Forte. Todo líder, todo pastor precisa compreender isso. As ovelhas que tenho, ou as pessoas que eu estou discipulando, São de ou que Deus. estão sendo alcançadas através do meu ministério, elas não são minhas, Forte. elas são de Deus. Então a gente não pode medir ministério por aquilo que as redes sociais apresentam. Porque tem muito homem de Deus exercendo o ministério com excelência, com 30 ovelhas. Exatamente. Você pode ver, pastor Tiago, pastor Alan, que o próprio Jesus, no seu poder, nos seus milagres, ele poderia carregar uma multidão. Qual o número que nós poderíamos dar de membros de uma igreja de Jesus? Milhões, irmão. Mas ele despedia a multidão e ele discipulava os discípulos. A sua igreja foi quantos? 12. Ele não teve essa vaidade.
mas 12 com bastante qualidade. Aprendeu ali com ele, ali, ó, na marra e foi pra cima. É forte isso aí que o senhor falou, pastor. Então, eu acredito, pastor Tiago, que a comparação é uma ferramenta do diabo. Porque não é possível comparar ministérios. Porque quando você decide comparar o seu ministério com o ministério de outra pessoa, são tempos diferentes, são processos diferentes, cada pastor está vivendo uma fase diferente. Então, o mínimo para que você possa iniciar uma comparação é tudo se iniciar no mesmo nível. Então, eu acredito que a rede social não pode ser usado como um instrumento para você avaliar o seu ministério. Nem que você está sendo bem-sucedido e nem que você está sendo um fracassado. Eu fico me perguntando comigo mesmo o que seria de Noé nos nossos dias. Para nossa geração, talvez para muitos pastores, Noé seria um líder frustrado. Porque ele passou muitos anos pregando e, por incrível que pareça, pastor Tiago, a mesma mensagem. Que escutou uma única vez. Uma única vez. Base forte, hein? Ele não mudava de mensagem, não porque ele não tinha, mas era porque ele era fiel àquilo que Deus tinha lhe confiado. E quantos foram salvos? Somente sua família. Então, a gente vive hoje naquilo que eu tenho chamado de numerolatria. É forte. As pessoas se baseiam agora nos números, na quantidade. Devido à tecnologia. E nós fomos chamados, não foi para dar números, foi para dar frutos. Exatamente. Profundo. Porque igreja, vamos entender isso? Igreja não é empresa. As empresas que fazem avaliações de números, se ela está sendo bem sucedida ou não. Mas igreja é diferente. Ela não foi feita para dar resultado, ela foi feita para dar fruto. Profundo demais. Quando o senhor fala de numerolatria, gostei dessa expressão. Não vou nem falar que eu vou errar. Termo. É quase uma língua estranha. Eu lembrei de uma frase do saudoso evangelista Billy Graham, que ele disse assim, ó, haveria um tempo que nós teríamos igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Forte. Né? Você vê que número grande, número alto não é sinônimo de espiritualidade ou muito menos sucesso ministerial. Pegando um gancho aqui do que os pastores estão falando, para você que está assistindo a gente, deixa eu dizer algo aqui para você. Às vezes você vai lá na rede social e você vê um pregador, um pastor, um obreiro, uma igreja, né, com número alto de seguidores, de curtidas, de comentário, e você fica diminuindo o ministério que Deus colocou na sua mão, ou até mesmo desacreditando deste rebanho, ainda que seja pequeno, mas foi o rebanho que Deus te deu. Mas deixa eu te contar uma coisa, por experiência própria, eu, pastor Ala, pastor Reginaldo, conheço muitos desses pregadores que vão lá e pagam para ter curtidas, pagam para ter comentários, pagam para ter seguidores. Então você vê um parâmetro lá em cima, alto, mas você tira ali 90%, 10% é real, 90% é comprado. E eu vejo isso até dentro da igreja, pastores e missionários que vão lá, colocam um corte na internet, depois vai lá, paga, ó, eu quero que essa publicação tenha 1000 curtidas, não sei quantos mil comentários, e ela visualize através de pagamentos. E então isso não é parâmetro para ninguém, exatamente, não pode se comparar. Seja fiel ao ministério que Deus te deu, ao rebanho que Deus te deu, à mensagem que Deus te deu. Porque quem dá o crescimento, meus queridos, não é rede social. Quem dá o crescimento é Deus, né? Como está lá na Bíblia, quando Paulo falou assim, um plantou, o outro regou, o outro colheu, mas quem dá o crescimento, de fato, é o Espírito Santo. E você, qual é a sua opinião? Já vai colocando nos comentários, não esquece aí de interagir com a gente. Você concorda, discorda, tem uma outra visão? Eu tenho uma pergunta para fazer que não está na pauta, mas eu vou guardar ela aqui, se der tempo a gente vai fazer. Mas quero que você participe conosco, então se inscreva aqui no canal, ativa os sininhos para não perder as notificações. E depois que acabar o programa, já corre lá no Instagram e segue a gente. Porque, irmãos, só aqui na minha mente, aqui já vi uns 20 cortes só das falas do pastoral aqui, que eu tenho certeza que vai servir de instrução e orientação
para a sua vida, certo? Pastor Reginaldo. Meus irmãos, que assunto profundo, né? Eu acho que 1 hora é muito pouco para esse assunto. Pastor Alan, muitos pastores, líderes nos tempos de hoje, nós percebemos que a saúde ministerial deles não está muito boa. Você percebe, por muitas das vezes, que o próprio Deus ele te revela de alguma forma, algumas atitudes também te mostra de alguma forma. E no meio disso tudo, são pastores que chegaram a tal cargo, que é o cargo no Evangelho de Cristo aí, tido, né, como o maior cargo da igreja evangélica, ao pastoreado, está ali pastoreando, e muitas das vezes para manter a aparência diante das pessoas que está bem, ele deixa de expor as suas dificuldades. A pergunta que eu faço para o senhor é se o senhor tem algum mentor que possa te mentorear no decorrer do seu ministério, da sua vida pastoral, porque há momentos que o negócio aperta, há momentos que dá uma solidão, dá vontade de se trancar, não ir pro culto, como o profeta Ezequiel, né? Você tá num vale de osso seco quebrado, mas você tem que estar ali devido à sua posição. Você tem algum mentor? Como que você vê tudo isso na vida dos líderes? Essa pergunta é importante porque nós temos acompanhado, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, pastores e líderes esgotados. E eu posso dizer que a gente tem um problema, que a gente tem que tratar ele todos os dias, porque ele é um pecado silencioso. Pastor Tiago, pastor Reginaldo, a gente muitas das vezes tenta cuidar daqueles pecados que nós conhecemos, que a gente procura fugir: adultério, de não se corromper com dinheiro, com poder, com mulheres e por aí vai. Que traz um escândalo muito grande. Isso. Mas tem um pecado que eu costumo dizer que ele é muito silencioso: o orgulho. Forte. E muitas das vezes, dependendo da situação, o fato de você ser pastor, muitas vezes te impede de abrir o seu coração para alguém. A pior coisa da vida é um líder, um pastor que está passando por uma situação delicada em alguma área da sua vida e ele se isolar. O pastor estava fazendo uma pergunta se eu tenho mentores. Eu me cerco de amigos. Eu compreendo que eu sou pastor de ovelhas e eu ensino, oriento pessoas, mas eu preciso ser orientado. Forte. Eu apacento pessoas, mas eu continuo acreditando, pastor Tiago, que eu preciso ser apacentado. Eu ministro a palavra de Deus, mas eu tenho a necessidade de continuar sendo ministrado. Pessoas abrem um coração num atendimento pastoral e falam de questões particulares e pessoais da vida, e depois que a gente dá uma palavra, ao passar dos dias, elas contam testemunho e dizem assim: pastor, aquela orientação, aquela palavra, aquela instrução salvou meu casamento, trouxe cura para a minha vida. E muitas das vezes, o pastor, quando ele decide se isolar, ele corre o perigo do seu ministério se acabar, do seu casamento se acabar, da sua família se destruir, porque muitas das vezes, pastor Tiago, se eu confio no seu ministério, se eu sou seu amigo e eu entendo que você é um amigo meu, eu vou abrir o meu coração e quem sabe nas suas palavras haverá uma direção de Deus para a minha vida. Se eu tiver ferido, quem sabe aquilo que sair da sua boca ou da boca do pastor Reginaldo será um bálsamo, um remédio para a minha vida e que vai trazer edificação para a nossa vida. Então eu quero aproveitar essa oportunidade e dar um conselho aos pastores que estão nos acompanhando, aos líderes. Se você estiver passando por algum problema na sua vida enquanto você exerce o ministério pastoral, não se isole. Se você está vivendo uma questão que você não está dando conta, procure pastores de confiança, que tenham experiência, que tenham bagagem, que independente daquilo que você possa dizer a eles, eles não vão te julgar, ao contrário disso, vão te orientar, vão te instruir, vão trazer uma palavra de Deus, vão
orar pela sua vida e eu tenho certeza que eles vão ser remédio de Deus para poder trazer cura. Então, respondendo à pergunta do pastor Reginaldo, sim, eu me cerco de homens de Deus. As pessoas têm um hábito de quando a gente fala, pastor Tiago, de mentores, agora o hábito das pessoas é falar que é mentorado por pastores famosos. Nada contra. Tem muitos pastores famosos que eu acompanho e que são homens de Deus, admiro, já fui na igreja de alguns, me abençoam, mas os pastores que são mentores na minha vida, realmente na prática, são pastores que, a gente está falando de mídia, que não tem nem 1000 seguidores. Mas na mesa, nos bastidores, pastor Reginaldo, são homens de Deus que têm sido instrumento para abençoar demais a minha vida. Por isso que eu digo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. No reino de Deus, você não consegue fazer nada sozinho. Então Deus me cercou de amigos, de pastores, de homens de Deus. Se eu citar um aqui, eu vou ficar devendo os outros. Mas tem alguns, uma meia dúzia aí, que são instrumentos de Deus na minha vida, e eles são instrumentos que me orientam, me instruem, me corrigem, se faz necessário, porque, pastor Tiago, tem outra questão, né? Às vezes, pastor, ele corre o risco de... Ele é ótimo para corrigir. Mas não aceita a correção. Mas não aceita a correção. Isso é forte, hein? Isso é tão forte, pastor, que se você analisar na Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 18, no verso 17 ali, Jetro, ele foi muito preciso na vida de Moisés, né? Depois de ele ter saído ali com o povo do Egito, ele estava ali no pôr do sol, segundo o texto diz, orientando o povo. O texto diz assim que ele estava em pé e a multidão diante dele, e ele com a tábua ali das leis, orientando o povo. Aí Jetro veio, se intrometeu e falou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: tô passando a lei para eles, né? Ele falou assim: não, mas isso não é bom o que você está fazendo. A carga é muito pesada. Você tá entendendo? Então, naquele momento ali, Jetro, ele se tornou um mentor na vida de Moisés, crucial para o seu ministério. Tirou uma carga pesada. Foi na onde que ele orientou, dizendo: ó, levanta 50, coloca a cabeça de um para dominar. E quando chegar até você, assume os assuntos mais precisos, de grande valia. Enquanto isso, os outros vai resolvendo os pequenos problemas. Senão você vai se estrepar, você vai se quebrar nisso daí. Então Jetro, ele foi um mentor muito excelente na vida de Moisés. E o interessante é que Moisés, ele, por a posição que ele tinha, pastor Alan, ele não questionou, ele não, quem é você, qual ministério que você tem, não. Ele recebeu a informação, colocou em prática, foi onde que ele começou a organizar o tamanho do povo que estava sobre as mãos dele. Então o que eu entendo com isso? Que um pastor, ele precisa ter humildade. Ele precisa ter humildade. Humildade de reconhecer que ele precisa de orientação. Porque se você vê o ministério de Jesus, é lindo que os discípulos chegavam assim, Jesus falava assim, ó, me ensina a orar. Ele usa a palavra ensino porque eles não sabiam. Então eles eram humildes de entender que não sabia. Então muitos pastores têm que entender que muitas das vezes a carga muito pesada, você precisa soltar isso. Você vai soltar com quem? Com pessoas que têm capacidade de mentorear e a humildade de você reconhecer que você não está suportando. Quantos pastores estão morrendo espiritualmente e estão se mantendo vivo nas redes sociais? E você percebe que não está bem. Não está bem. Então, a gente precisamos, como pastor, né, pastor Alan, sempre sentar. O pastor Alan é um dos meus mentores. Às vezes eu mando mensagem para ele, ligo, pastor Alan, me ajuda, pelo amor de Deus, estou passando por isso. Uau. E o homem sempre tem uma palavra abençoada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Isso não é fragilidade. Isso é humildade. Ainda mais o meu ministério agora, que está iniciando agora, né? Eu sou um pastor novo na mesa, que estou apacentando pessoas agora. E eu estou lidando com alguns desafios que só uma pessoa que já passou por isso que pode me orientar. Se eu não parar, sentar, falar, pastor, me ajuda, socorre-me, que direção que nós damos, né? Para onde nós vamos? Se você olhar para a Bíblia Sagrada, lá em 1 Samuel capítulo 3, você vai perceber ali Samuel servindo dentro do templo, Samuel servindo o sacerdote Eli, mas quando a voz de Deus veio,
O que aconteceu? Ele não conseguiu ter o discernimento daquela voz. Quem precisou orientar ele? Eli. Isso é uma verdade. Então nós precisamos entender que por muitas das vezes você vai conseguir ter um direcionamento, até mesmo escutar a voz de Deus, entender de fato o que está acontecendo através de um grande homem de Deus, uma pessoa que já teve experiência. Eli, ele teve experiência com a voz. Então quando Samuel chegou nele sem entender, ele falou assim, a voz de Deus. Você vai fazer isso aqui, ó. Fala que o teu servo ouve. Amém, pastor Thiago? Exatamente, é como aquele velho ditado, né? Ninguém é tão alguém que nunca precise de alguém. Forte, hein? Todo Profundo. mundo precisa, inclusive de conexões, né? Falando de conexão pastoral, é importante você ter essas conexões, sabe por quê? Ouvindo os pastores, me veio um texto na Bíblia, se não me falha a memória, acho que é 1º livro dos Reis 18, Elias, quando estava passando uma fase muito difícil, né? E achou que ele estava sozinho, porque ele disse, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. A primeira coisa que Elias fez foi pedir a morte, né? A gente já ministrou umas vezes sobre a síndrome de burnout, que é exatamente isso, quando você está sozinho e sem apoio. Por isso é importante você ter conexão. E quando a gente fala dessas conexões, dessas amizades, é claro que dificilmente você vai ver um pastor desabafando com um membro, porque o membro tem uma visão de um pastor que não tem problemas, que não tem adversidades, e até por uma questão de ética também, você não vai desabafar os seus problemas pessoais com um membro, um neófito da fé, melhor dizendo assim, que está começando agora. Então por isso é importante, você que me escuta, você ter essas conexões que você precisa primeiramente entender. Não é porque um pastor é da Assembleia, o outro é da Batista, o outro é da Avivamento, o outro é da Pentecostal, o outro é da Deus Amor, que nós somos inimigos ou competidores. Que o reino de Deus não é competição. Profundo, forte. Nós estamos aqui, né, apesar de placas diferentes de igreja, mas a igreja é uma só. Então você pode pedir ajuda para um pastor de um outro ministério, isso não é vergonhoso, isso é honroso, né? Pelo contrário, você está mostrando humildade em procurar ajuda de alguém que já tem um campo de experiências muito maior do que você, né? Que vai saber exatamente como te instruir, como te orientar. Isso não é vergonhoso. Eu tenho os meus pastores, né? Que qualquer coisa que... Gente, deixa eu ligar. E às vezes não são pastores nem que congregam comigo, são de outros ministérios, mas que me ajudaram num momento de aflição assim muito grande. Então é importante você aumentar o seu hall de conexões, manter as suas amizades e zelar por essas amizades. E falando assim, não lembrar só nos momentos de angústia também, viu? Mas quando Deus abençoar, tu for assar aquela picanha, lembra do teu amigo. Ô, glória. Quando você comprar aquela pizza recheada, lembra daquela conexão que te ajudou quando você precisava. Glória a Deus. Mantenha a comunhão, né? a gratidão. Exatamente, pastor Reginaldo. A gratidão, né? Que isso vai te levar muito longe e vai abençoar o seu ministério. E eu falei para vocês que 1 hora é pouco. É pouco demais. Nós temos menos de 10 minutos de programa ainda. Mas, gente, que gostoso falar disso daqui, né? Isso aqui, na verdade, não acaba nem sendo um programa, acaba sendo um refrigério para nós, uma mentoria para nós, né, pastor Reginaldo? Exatamente. Sem estar aqui só ouvindo as experiências, né, louváveis do pastor Alan. Mentoriados. Exatamente. Profundo, né? A mentoria, ela não acelera palco, pastor. É verdade. Ela amadurece propósito. Gostei. Fala de novo, pastor Reginaldo. A mentoria não acelera palco, ela amadurece propósito. É verdade. E, gente, como eu tô sentindo falta do pastor Paulo aqui, pastor Demais, Reginaldo. né? Demais. Pastor Paulo, cadê você, meu amigo? Eita, pastorzão. Glória a Deus. E pastor Paulo também com a experiência, um homem que tem experiência. Homem de Deus. Pastor Alan, não é porque ele é meu amigo não, mas se você sentar para falar qualquer assunto com ele, o homem desenrola qualquer assunto. O homem é bom. Né? O homem Experiência é bom. de campo Benção. em todas as áreas que nós já precisamos, né, pastor É um dos Reginaldo? mentores também, meu também. É um dos nossos mentores também, pastor Paulo, pastora Patrícia, ó, beijo no coração de vocês. Acho que nós vamos ter que fazer parte 2, viu, pastor Reginaldo? Vamos ter que fazer. Já marca a data já e vamos pra cima. Vamos ter, aí é bom que aí o pastor Paulo vai estar aqui com o pastor Alan também. Isso. Né, na parte 2. Aceita o convite, pastor? Com certeza. Glória a já tá Deus. aceito, ainda Olha aí. mais com o meu amigo pastor Paulo, vai ser uma honra. Então tá fechado, nós vamos ter a parte 2 aqui. Mas nesses 5 minutos finais aqui de programa que nós temos ainda, pastor Alan Nascimento, assim, olhando naquela câmera ali, focada ali, qual o conselho que o senhor hoje diria para esse pastor que está nos ouvindo
E de repente ele disse assim, eu vou parar com tudo, vou desistir de tudo, né? Esse chamado não é para mim, tá muito difícil manter a igreja. Os senhores são pastores presidentes, sabe como é difícil o início de tudo, a caminhada ali, o começo, que parece que é o desafio, né? Que é o mais difícil, que é onde muita gente desiste também, que é no início, né? Hoje, com a experiência que o senhor tem, um ministério consolidado, um ministério de sucesso, qual o conselho que o senhor daria para esse pastor que está nessa situação? Pastor que está me assistindo, me ouvindo agora, eu tenho uma palavra de Deus para poder edificar a sua vida. Não desista do seu ministério. Eu vou usar um texto como base, Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22, após Jesus ter multiplicado pães e peixes, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para que eles pudessem entrar dentro do barco para atravessar para o outro lado. Jesus dá uma ordem, mas ao mesmo tempo o Senhor dá um destino a eles. Vocês são conhecedores desse texto, onde a Bíblia vai nos dizer que no meio da viagem uma tempestade se levanta, Jesus vem caminhando por cima das águas e Pedro tem a ousadia, a coragem de dizer: Senhor, se tu és mesmo o meu Senhor, me permita que eu vá até a ti. Então Jesus disse: vem. É onde Pedro tem a experiência de caminhar por cima das águas. Mas por causa da tempestade, do vento, a Bíblia diz que ele sente medo e ele começa a afundar. Talvez você está com o mesmo sentimento ou vivendo a mesma condição que Pedro. Começou bem o ministério. Começou bem o seu chamado. Caminhando por cima das asas, você viu milagre, salvação, cura, libertação, e o sentimento que você tem agora, talvez por traições, por decepções, por pessoas que você evangelizou, pregou, discipulou, ordenou, consagrou, foram embora da sua igreja. Talvez você passou por algum problema muito sério em alguma área da sua vida e você se sente afundando. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, que o texto vai nos dizer que Pedro não morre afogado. Sabe por quê? Jesus estendeu a mão para ele. Antes que ele se afogasse, Jesus estendeu as mãos e resgatou ele. Sabe por quê? Porque quem deu a ordem para os discípulos entrar dentro do barco foi Jesus. Então, se foi o Senhor que te chamou e te escolheu, quando você viver crises na sua vida, que você acha que você vai afundar, que você vai morrer, que seu ministério vai se acabar, Cristo vai ter as suas mãos estendidas para te sustentar, porque existe um destino, existe um objetivo, existe um propósito de Deus, e você vai chegar em nome do Senhor. A viagem começou só com uma ordem, mas essa viagem terminou com Jesus dentro do barco. Jesus é contigo, Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção. Pastor Reginaldo, suas considerações finais, querido? Glória a Deus, que bênção, que Deus abençoe a vida do pastor Alain. Aprendemos muito com esse grande homem de Deus, até mesmo o convite já foi na mesa, né? Para retornar para a glória de Deus. Quero deixar aqui uma frase ao coração de quem está nos ouvindo, até mesmo pastores que estão nos assistindo. Isso é muito importante, né? Quem é mentoreado aprende a servir antes de aprender a liderar. Quem é mentoreado aprende a servir antes de aprender a liderar. Então você precisa ser mentoreado para depois você liderar. Não se inicia liderando, se inicia você sentando e você aprendendo. Depois você se coloca de pé para poder ensinar. Então vamos ser mentoreados, vamos ser ensinados para nós continuar dando continuidade no nosso ministério. Que Deus abençoe a vida do pastor Tiago, pastor Alain, todos os ouvintes, em nome de Jesus. Glória a Deus, isso mesmo, pastor Reginaldo, só é um bom líder que um dia foi um bom liderado. Exatamente. Gente, antes de eu fazer meus agradecimentos, considerações finais, eu quero deixar um texto na Bíblia para vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ô pastor, sabe quem é esses domésticos da fé?
é o rebanho que Deus colocou na sua mão. Então, Glória a Deus. fica firme aí, que ao tempo certo você vai ceifar, se você não desfalecer a obra das suas mãos. Pastor Alan, muito obrigado, viu? Amém. Agradeço, pastor Tiago, pastor Reginaldo, meus amigos. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. É a primeira vez que a gente participa de um podcast. Sério? E isso, uma ótima experiência. Eu tenho um hábito de fazer lives já desde quando a pandemia se iniciou, desde 2020, mas nunca tinha tido a experiência de estar no podcast. Que Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho, pela conexão pastoral. Eu acredito que vai crescer muito. Amém. Glória a De Deus. Jesus e vai edificar a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pastor Reginaldo, muito obrigado, querido. Deus abençoe pastor Tiago, pastor Alan, que Deus abençoe seu ministério e continue sendo essa benção para muita gente, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Um beijo para minha esposa, para o meu filhão que estão assistindo a gente. Gente, voltamos o mês que vem com Conexão Pastoral, viu? Beijo no seu coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus.